Silva, Sr. Presidente Barrianos, Excelentíssima Sra. Conselheira de Estado, Dra. Nobreza, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, meus caros colegas do Governo, os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Nós aproximamos de meio século de democracia e, de certa forma, a publicação deste álbum do Rui Ochoa corresponde à materialização dessa ideia das comemorações. E corresponde porque meio século é também meio caminho, os 50 anos que já percorremos e os 50 que precisamos ainda de percorrer, e porque, na verdade, o futuro é sempre feito de história. E a fotografia tem essa capacidade singular de captar o instante. Aliás, como o Bernardo dava conta. O Santo Agostinho falava muito dessa ideia da eternidade, que é um instante, nem passado, nem futuro. E a fotografia é mesmo isso, essa possibilidade única, singular, de captarmos o instante. E o que o Rui Ochoa faz neste livro é precisamente isso. É captar estes vários instantes que fazem a história do nosso país e a história da nossa democracia. E fazê-lo para a primeira metade dos 50 anos da democracia. O livro, e terá a oportunidade de ver, na verdade permite dois níveis de leitura. Um primeiro, que é ser lido, percorrido, como se estivéssemos a olhar para jornais antigos. E isso, imagino que seja muito estimulante e até com alguma emoção para aqueles muitos que estão aqui nesta sala, que foram protagonistas deste período, mas permite também um olhar para muitos outros que foram espectadores ou espectadores comprometidos deste período, e para outros, como é aliás o meu caso e o do Bernardo, que só temos memórias já distantes e vagas deste primeiro período, mas de certa forma nos construímos enquanto espectadores, umas vezes mais comprometidos, outras vezes menos comprometidos, a partir do olhar para este período. Mas há, de facto, um outro nível de leitura deste livro. E, de certa forma, é o nível de leitura que, aliás, é sugerido pela introdução que o Presidente da República escreve ao livro. E julgo que é uma introdução suscitada pela narrativa que está presente no livro e que dialoga com essa narrativa e que permite uma outra interpretação desta realidade destes primeiros 25 anos da democracia. E eu não posso deixar de falar disto, porque me parece muito estimulante esta ideia de olhar para o período de transição, para os primeiros 25 anos da nossa democracia, não como muitas vezes tendemos a fazer, como um processo linear, a partir do qual a democratização explica todas as outras transformações do país, mas fazê-lo de uma forma mais complexa. O Presidente da República, e isto é também um incentivo que leva de facto este texto, chama a atenção de uma singularidade nacional da história deste período do nosso país, e que é, na verdade, a ocorrência simultânea de 4 processos de transformação. A democratização, naturalmente, mas também a descolonização, a transformação económica e a integração europeia. E o que caracteriza o país nestes 25 anos é a coincidência destes tempos, e isso não aconteceu nas outras democracias europeias, não fizeram estas coisas na mesma altura, e não o fizeram num contexto em que a própria Europa, isto é, o próprio contexto de pertença, se estava a transformar, e fizeram de forma muito acelerada e muito rápida. E talvez valha a pena nós retermos esta ideia de que o país e a transformação do país nas primeiras décadas após a democracia é uma transformação acelerada, com a coexistência em simultâneo de vários processos de transformação e que permite falar daquela ideia dos tempos cruzados. Isto é, a aceleração da transformação e a colonização do país que coexiste com a persistência de traços de um país que já não éramos. E se isso é muito interessante, e eu acompanho a ideia de que isto claramente precisa dos 25 anos posteriores, permite também, ao olharmos para estas fotografias a preto e branco, de um tempo político que, apesar de tudo, nos parece muito distante, e a forma como eu imagino todos que estão aqui, quando olharem para esta fotobiografia do país, repararão que é um país que já é muito distante do país que somos hoje. E da mesma forma que nós dizemos que os primeiros 25 anos foram anos de transformação acelerada e rápida,
Hoje podemos, ao olhar para aquele tempo que para em 1999, dizer com certeza que os 25 anos que sucederam foram igualmente acelerados e rápidos. Quando nós olhamos para aquela história política, onde, por exemplo, as mulheres estão quase ausentes, vemos, hoje temos um país onde as mulheres estão bastante presentes na política. Quando olhamos para aquela história política onde as elites e a representação partidária estava, de certa forma, congelada nos partidos que negociaram a transição para a democracia, hoje temos um quadro político e parlamentar distinto daquele que tínhamos. Quando nos chama a atenção o Presidente da República, porque não há uma linearidade na transformação do país mesmo naquele período, e há muitas questões que persistem por resolver, quando pensamos nos termos da descolonização, ou nos termos nas questões da raça ou das opções sexuais, o país é hoje muito diferente daquele país que está retratado até 99. Do mesmo ponto de vista, quando pensamos para a transformação das nossas economias e das nossas cidades. O retrato da cidade de Lisboa, na sequência do incêndio, e o retrato das várias cidades do país, quando a lente se desfoca dos protagonistas e das elites para olhar para a sociedade, é radicalmente diferente. Somos hoje um país muito mais internacionalizado, muito mais cosmopolita, muito mais plural, muito mais aberto e, por isso, muito mais rico. Ou quando pensamos na forma como olhamos para os temas das desigualdades associadas às etnias e à raça, todos diferentes, todos iguais, que era a marca daquele tempo, é um slogan que hoje todos tendemos a considerar que já não corresponde ao ar dos tempos. Eu julgo que é mesmo isso que estamos a falar. Este livro permite-nos captar o ar dos tempos. E se nós queremos olhar para o futuro, e as comemorações de 50 anos de democracia têm de ser um olhar para o passado, para a memória que nos permita projetar o futuro. Temos que ter essa capacidade de captar os ares dos tempos. E eu não me resisto, para terminar, a recuperar uma frase, que aliás é quase o fim do texto do Presidente da República, onde nas suas 12 teses sobre estes 25 anos, termina dizendo: Portugal ainda celebrava o ano fasto de 1998, após uma década que tinha o sabor da estabilidade e da mudança para melhor, e pensava, sinceramente, que o futuro, lá fora e cá dentro, iria ser sempre assim. Há duas coisas que nós podemos ter a certeza: é que nunca sabemos como é que o futuro vai ser, desde logo o futuro do país, e que, apesar de tudo, continuamos a ter uma capacidade de coletivamente o escrever. E isso implica uma responsabilidade e um repto que eu acompanho o Bernardo. O Rui tem mesmo de fazer o segundo turno dos 25 anos depois de 99, e o Sr. Presidente da República, que não vai deixar as memórias, tem mesmo de densificar e pegar nestas 12 hipóteses para nos dar um olhar sobre os 50 anos da nossa democracia e, essencialmente, sobre os próximos 50. Muito obrigado a todos e muitos parabéns. Presidente Ramalhantes, Sr. Presidente Câmara Silva, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Secretário de Estado, Sra. Conselheira de Estado, nossa anfitriã, obrigado por nos receber aqui, magníficos oradores, o Sr. Ministro, o Bernardo Luís Lima e a editora. Eu tinha prometido não falar. Não falar por uma razão simples. Primeiro que já escrevi o conflito. E foi o único, por uma exceção, para regressar à análise política, embora não esquecendo a função que exerço. Em segundo lugar, porque o que tenho a dizer, efetivamente, em relação ao livro, nós todos temos a dizer que gostamos dele, apreciamos, admiramos e dizemos todos os dias. E ele gosta, digamos, todos os dias, porque é muito carenciado. E, portanto, nós, digamos, que gostamos muito. É verdade. É um apaixonado carenciado. Parece um absurdo, uma contradição enorme, completa. Mas não existe por uma razão simples, por causa do Presidente Dias e do Presidente da República. É só por isso. Mas depois, o Rui é beneficiário líquido dessa atenção. Porque, de repente, lembrei que de uma experiência completamente diferente, foi a certa altura fiz a fotobiografia do meu pai, que era do meu pai e da minha mãe.
e lancei, meu pai e a minha mãe vivos e ficaram vivos durante muitos anos. E era uma experiência muito emocionante a de contar uma história com os grandes protagonistas da história presente. Aqui não podemos ter todos os protagonistas dessa história presentes, mas temos dois dos mais importantes dessa história. Fazem falta outros, uns desapareceram por cedo, foi o caso Francisco Sá Carvalho, outros desapareceram já há muito tempo, mais tarde, mas já desapareceram. Mas temos dois grandes protagonistas. E eu não me perdoaria a mim mesmo não aproveitar esta oportunidade para, num livro sobre 25 anos de história, poder dizer duas palavras, estando presentes dois grandes protagonistas desses 25 anos, em fases diferentes, que se completaram. Não foram os únicos, mas foram similares. Os mais novos poderão não perceber isto, porque é muito distante. Ou perceber, mas de uma forma diferente daqueles que viveram. O Presentianos foi o protagonista cimeiro na Revolução. Na Revolução. Eu estava a ouvir falar e lembrava, de repente, era presidente da RTP, quando eu, um grupo relativamente jovem, fomos pesquisar os arquivos, logo a seguir, ao 25 de Abril, à procura de elementos para contar a história do regime anterior. Depois, estava muito envolvido no processo revolucionário, quando era o elemento de contacto, através de mim, com o Expresso, ironicamente não sobre a situação e a posição dos chamados 9 e seus apoiantes, quanto ao Exército, mas quanto à Marinha. E encontramos algumas vezes na Portugal e hoje ali junto ao Rio. E depois, sobretudo, todos lembramos o protagonista que foi em momentos cruciais, antes do 25 de novembro, no 25 de novembro, a seguir ao 25 de novembro, como chefe de Estado do Exército, depois como o primeiro presidente eleito e na transição complexíssima da democracia. Sobre isto, a cultura já também entendeu isso. Este livro mostra como aquilo que pareceu tão simples e tão rápido foi tão rápido, mas ao mesmo tempo tão lento para quem o vivia e tão complicado. Tão complicado. A transição da Revolução para a democracia plena vai de 74, vamos a pedir depois de 76, com a votação da Constituição, até 82. 82 são 8 anos depois. 8 anos depois do 25 de Abril. E nesse período, o Presentianos teve uma posição peculiar. Quer ao viver a Revolução, quer ao viver a institucionalização constitucional, quer ao viver a transição para a democracia de pura legitimidade eleitoral. Foi muito complexa. Muito complexa. Porque era Presidente da República, mas era Presidente do Conselho da Revolução. Tinha a legitimidade democrática e a legitimidade constitucional. Era o único que tinha as duas. Mais ninguém tinha essa legitimidade conjunta. Que muitas vezes chocava. E olharem para as fotografias daquele período, primeiro, não é possível esquecer que, estando presente nas fotografias ou não estando, está sempre presente nos amigos. Depois, há outra fase, que começa quase a seguir 82. Quase a seguir 82. Começa 85. Que é a fase em que, existindo democracia com legitimidade eleitoral, há o processo, a concretização do processo de integração europeia e a afirmação da primeira grande fase de Portugal como membro das comunidades europeias. São 10 anos. E aí eu não vou deixar de lembrar memórias mais antigas, porque havia uma pré-história, com o novo como Presentianos, uma pré-história,
fez quando esteve em serviço militar, em África, e depois o seu papel durante a Revolução, com o Presidente Cavaco Silva. O Presidente Cavaco Silva, militante partidário de base. Ninguém o está a ver hoje nisso. Eu lembro dele. E aliás, uma vantagem comparativa era altíssima, chegava para colar cartazes onde ninguém chegava. E de colar cartazes acima dos cartazes dos outros partidos, ele não utilidade única. Era dos poucos militantes que ia aos debates sindicais. Não é muitos que aceitassem ir aos debates sindicais em 74, 75. Nos sindicais. Mas o que importa para aquilo que eu feito deste livro é o papel que tem quando, assumindo a liderança partidária e assumindo a presidência do governo, corresponde à primeira encarnação europeia longa, encarnação europeia, uma década, que quase coincide o seu termo com o termo deste livro. E, portanto, há uma vivência por dentro, quer nas fotografias em que está, quer nas fotografias em que não está, mas está o país, está a sociedade, está a economia desse tempo, com o Presidente Cavaco Silva. E é uma felicidade poder falar-se deste retrato na presença dos retratados. Normalmente fala-se quando eles já não estão presentes. Aqui não. Está a falar-se de história que é feita estando vivos os protagonistas dessa história, bem vivos, como temos visto. Portanto, o que significa que eu não podia perder esta oportunidade. Esta oportunidade. Porque é um livro. Existe hoje, já não existiu com outros protagonistas. E daqui parto para o Rui, que é o beneficiário líquido desta importância. E parto para o Rui, porque sobre o livro já disseram tudo. Mas eu chamaria a atenção para 3 traços. Eu assisti ao fazer o livro, às fotografias, um pouco, às impressões. A primeira ideia é a seguinte: eu conheci o Rui Ochoa no Expresso, muito bem. E o Rui Ochoa era um grande fotógrafo, jornalista. Eu acho que hoje já não é, mas era. Deixou de ser. Isso deixou de tudo há um tempo. Mas era. Também o jornalismo fotográfico já não é o que é. E o peso da fotografia, o jornalismo. E descobri neste livro que era um grande retratista de pessoas. Não é só de situações, não é só de factos. Não é o feeling, a intuição, o facto de estar lá, o apanhar. Isso não é o Rui jovem. O Rui maduro, para não dizer velhinho, é o Rui grande retratista de pessoas. E há uma mistura neste livro das duas componentes. O segundo traço para o qual queria chamar a vossa atenção é que não há cronologia no livro. Foi uma discussão que eu tive com ele. Porque ele não segue a cronologia na ordenação das fotografias. Põe de acordo com a sua cronologia pessoal. Portanto, passa-se dos anos 70, 74, 66, depois aparece 80, depois de 80 volta a 70, de 70 passa para 80, depois para 90. É preciso ter vivido aquele período para acompanhar o frenesim cronológico do Rui. Porque o Rui obedeceu à cronologia dele. Ele é caótico, sabe? Um dos encantos do Rui é ser caótico. E ele encontra no caos uma ordenação única, que dá valor ao livro. Às tantas, faz bem. Diz-me assim: eu tenho aqui uma fotografia dos seus pais, por isso é que eu falei dos pais meus. Dos seus pais em Maputo, na Praça da Independência, em uma cheia da piada, quando eles foram lá. Uma das vezes, aliás, o meu pai foi e ia como cabeça de cartaz do Presidente Cavaco Silva. Estava na travessia dos desertos que atravessou, mas chegando a ser bom oásis. O que é facto é que e é uma piada porque é o antigo governador-geral do tempo colonial da Praça da Independência. Disse: mas o que é que isso tem a ver com o livro? Tem, porque a independência
tem a ver com a desmobilização. A desmobilização tem a ver com o mundo, tem a ver com o 25 de Abril. Bom, mas isto acontece várias vezes. Portanto, estejam preparados para uma cronologia que umas vezes é perfeita, outras vezes é criativa. A terceira característica é esta. O Rui um dia apareceu com a ideia de querer fazer as legendas. Disse as legendas. Se eu vou legendar, normalmente os fotógrafos preferem colocar a fotografia e deixar que o leitor legende. E cada um legenda a sua maneira. Não, o Rui queria legendar as fotografias. E se virem bem, as legendas são o autorretrato do Rui. Não contem o retrato que faz de Portugal nos 25 anos, ele faz o seu autorretrato. Então está lá o Rui que tem de fascinante, que é de facto muito intuitivo, que é, já disse, muito apaixonado, que é muito caótico, que é muito emotivo em geral, que é um ótimo observador, que é, à medida que vai ser muito prospectivo, começa a ver coisas novas e a pensar em ideias novas. E isso aparece misturado com as fotografias. E, portanto, percam algum tempo com as legendas, porque as legendas não são a descrição pura e simples e fria das fotografias. São a descrição da fotografia mais o retrato do Rui. E termino no meu chamado. E vou dizer aquilo que eu conheço há muito tempo. Então, aqui dois presidentes que o conhecem há muito tempo, e o Presidente Cavaco Silva, ainda há pouco me contava, não me lembrava, que o Rui tinha feito a caricatura das duas campanhas do Presidente Cavaco Silva. Conhecem melhor do que eu. Eu conheci-o como jornalista, como repórter jornalista, no meio jornalista. Só mais tarde eu conhecia de outra maneira. E de facto, aquilo que eu digo, e penso que em nome de todos os que aqui estão, é que o Rui tem um coração ilimitado. E nós para o Rui temos que ter um coração ilimitado. É um coração ilimitado que tem valido as maiores paixões e as maiores agruras da vida. Errando mais do que acertado. E nós acompanhando esses erros para o consolarmos. Segundo ao Fernando, que é uma espécie de conselheiro espiritual do Rui. É momentos de dor. Mas tendo um coração ilimitado. Ele gosta de nós todos muitíssimo. E nós gostamos dele muitíssimo. Um grande abraço.